Bom dia, meus alunos do sétimo ano. Hoje vou dar início à aula 29, mais uma videoaula referente ao quarto bimestre. Continuamos na nossa nova unit, né? Nova e última unidade do nosso book, What Was the Weather Like? E hoje, para começar, vou explicar para vocês mais detalhes do uso do verbo to be past, porém, hoje é acompanhado, tá? Nós vamos ver como usá-lo com uma question word, tá? Específica. Essa question word chamada de where. E vamos começar pela definição. Em seguida, explico para vocês quando e como usá-la, tá? Juntamente com o to be simple past. Antes de começar aqui, só relembrar com vocês quais são as duas formas do to be passado. São elas was e were, certo? Was e were. A question word where, que é diferente de were, tá? Significa onde, tá? E ela pode ser usada também em perguntas. Inclusive, quando aparecerem perguntas, vai aparecer sempre no início da frase, no início da pergunta. Um exemplo típico da question word where em frases é a pergunta Where are you from? Certo? De onde você é, tá? Aí, usando, né, o to be present. Where are you from? De onde você é. Nesse caso, hoje, eu vou ensinar vocês a usá-la com o to be simple past. Bom, pessoal, na língua inglesa, como vocês já sabem, já expliquei, já mostrei no próprio vídeo para vocês, o verbo to be, ele é usado nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Quando usamos uma question word, continuamos a seguir a estrutura gramatical da forma interrogativa. Então, para começar, é o que vocês precisam saber. Vamos focar na forma interrogativa. Porém, a palavra where vai aparecer sempre no início das frases, né? Das perguntas. Observem, então, os exemplos a seguir. Primeiramente, como usar where em perguntas? A regra é a palavrinha where, né, a question word where, mais o to be, nesse caso pode ser was e were, mais o complemento. E mais o ponto de interrogação, não podemos esquecer da pontuação. Quando eu falo to be, eu tenho que lembrar do was e do were, e tenho que lembrar da conjugação. Com que pronomes eu uso was, com que pronomes eu uso were. Vamos repetir juntos aqui só para fazer um aquecimento? Quando eu falo I was, you were, he, she, it was, que são as terceiras pessoas, you were novamente, referindo a plural. E os dois últimos, we were e they were. E no caso da forma interrogativa, to be aparece no início. E no caso ainda, quando for uma pergunta, usando double A de question, né, ou question word, aí a gente coloca primeiro o where, seguido de was e were. Então, vejamos os exemplos. Where was Lisa last Sunday? Onde a Lisa estava domingo passado? She was at home. Ela estava em casa. Where was Brenda yesterday afternoon? Onde a Brenda estava ontem à tarde? She was here. Ela estava aqui. Where were you last holiday? Onde você estava no último feriado, né? No feriado passado? I was at grandma's house. Eu estava na casa
da minha avó, né? Na casa da avó. Where was your teacher last Saturday? Onde estava seu professor ou sua professora no sábado passado? He or she was at the party. Ela estava na festa ou ele estava na festa. Simples, né, pessoal? Basta colocar where sempre no início e no fim não esquecer do ponto de interrogação. O verbo to be, conjugado de acordo com o sujeito, também é muito importante não esquecer e perceber sempre a posição que ele mantém nas perguntas, né? Sempre no meio aí entre a palavrinha where e o sujeito. A questão do sujeito, como eu disse para vocês, eu posso usar tanto o nome, como o caso que eu usei, né? Lisa, Brenda, ou mesmo uma profissão, né? Como teacher, por exemplo. Ou também, de acordo com a resposta, posso usar o pronome referente ao nome, tá? Isso, acho que vocês já entenderam como funciona. E agora, fugindo um pouco das regras gramaticais, né? Do uso do to be simple past, da palavrinha where, enfim, dessa estrutura toda da forma interrogativa, nós vamos falar um pouquinho sobre a página 4 e 5, né? Page 4 and 5 da unit What was the weather like? Onde nós temos aí um diálogo, né? Com várias frases usando todas as formas do to be simple past, que vocês irão fazer a leitura e a interpretação. E aqui também nesse diálogo vai aparecer um pouco sobre o the weather, tá? Sobre o clima, que é o que eu vou falar com vocês agora, sobre o nosso word work. Aquela parte da apostila que fala sobre vocabulário, tá? E aí, vocês irão para a página 8, tá? Que vocês vão encontrar esse vocabulário no Let's Talk About the Weather, tá? Página 8. Vamos começar falando da palavrinha weather. Weather, pessoal, significa o clima, tá? Como está o clima? Quando eu pergunto, how's the weather like today? Como está o clima hoje, né? In your city, for example, na sua cidade. Então, nós usamos algumas palavrinhas que determinam. E nessa página 8, o que é bem legal para vocês é que tem as figurinhas. Então, não tem necessidade de guardar a tradução, basta olhar as figurinhas que vocês vão compreender. E seguindo a ordem da nossa apostila, vamos começar pela primeira palavrinha referente ao the weather, que eu chamo de sunny. Sunny significa ensolarado. Então, por exemplo, how is the weather like today? It's sunny, né? Está ensolarado, tá? Temos também a palavrinha rainy. Rainy significa chuvoso. Wind, que significa ventando, né? Ventania. Depois temos a palavrinha foggy. Fog significa nebuloso, neblina. Um clima típico das manhãs de inverno, por exemplo, né? It is a fog day, né? Está um dia nebuloso, cheio de neblina, com muita neblina. Temos também o snowy, que é diferente do fog, né? Significa nevando, né? Um dia com muita neve, que está nevando. E por fim, temos a palavrinha cloudy, né? Que significa nublado. Quando o dia está nublado, nós falamos que it is cloudy. Essas referentes ao the weather. E agora, vamos falar um pouquinho das seasons, né? Que são as temporadas, as estações. Chamamos mais comumente por estações do ano. Temos a primeira que aparece na imagem, o summer, né? Já dá para identificar que é o verão. Temos o fall ou autumn, vamos dizer assim, que é o outono, tá? O fall é do inglês americano e o autumn, né, que é o outono também, é do inglês britânico. Temos o winter,
que significa inverno, e spring, que significa primavera. Estação que acabamos de iniciar aqui no hemisfério sul, né? E uma coisa que eu quero acrescentar para vocês é que, compreendendo a página 8, vocês conseguem fazer o exercício da página 9, tá? Tem até um exemplo na letra A, tem um quadrinho aí com a previsão do tempo, né, do clima. As figurinhas ajudam muito. Então, vocês só vão colocar as respostas, tá? Eu até vou ler aqui um pedacinho para vocês compreenderem. Quando eu falo na letra A, what's the weather like in Tokyo, né? Como está o clima em Tóquio? It's rainy and cold. Onde que eu olhei para responder? Na tabelinha acima. Então, vai ter os nomes de países ou cidades, né? Mais cidades aqui, todas cidades, não tem nenhum país, não, todas cidades. E aí, do lado, tem a figurinha, né? Se é um solzinho, uma nuvem, chuva, só para vocês responderem. Então, acho legal vocês fazerem este exercício da página 9. E para finalizar essa aula, vou deixar registrada a tarefa, tá? Da Unit What Was the Weather Like? E vocês irão fazer os exercícios da página 10 e 11, até o exercício 3, somente da página 11. No exercício 1 da página 10, não é necessário ouvir o áudio, pelas figurinhas vocês vão sublinhar a resposta correta. Depois, no 2, vocês vão relacionar de acordo com a letra A, B, C, D, E. E o exercício 3 da página 11, vocês irão reescrever de acordo com o exemplo, usando a question word where.